Seja bem-vindo, Fidelis, Fidelis Júnior, seja bem-vindo. E nos fala um pouco sobre a sua atuação nesse campo, nessa área, que inclui também sua formação e experiência na educação inclusiva, não é isso? Isso. Pode falar um pouco para esse momento. Pode ficar à vontade. Bom, querido Anderson, Brasil, né? Que sobrenome forte aí, viu? Que coisa boa. Primeiramente, agradecer ao grupo, né? Na pessoa aí, professora doutora Daniele, sempre muito atenciosa. Eu tenho uma paixão muito grande pelo o programa. Tive a oportunidade de acompanhar a sua essência, né, no início. E, enfim, acompanhei todo esse processo e aí eu fico muito feliz. Depois virou também uma graduação. Então, assim, a gente fica muito feliz com as grandes teses, as grandes dissertações que o programa tem contribuído aí no meio acadêmico. Então, parabéns aí também ao grupo, que eu sei que é muito atuante. Então, meu abraço se estenda também ao professor Harry, né, que infelizmente por outros motivos não pôde estar presente, mas que coisa boa. Um abraço para você também, Harry. Eu estou lendo aqui que está dizendo que está com eco. Eu não sei se às vezes pode ser pelo fato de você estar sem o fone. Aí faz isso também. Porque fica dando retorno para você. Eu estou entendendo. O pior é que eu estou sem fone nesse. Pronto. Então vamos assim mesmo. Como dizia aquele programa da Rede Globo, como era, meu Deus, Cacete e Planeta, com eco é bem melhor, né? Agora com eco, né? Então com eco, Organizações Tabajara, né? Bom, e eu já vou iniciando dizendo a importância do humor nesse processo que estamos vivendo, dessa mistura, dessa gama de sentimentos e emoções que estamos vivenciando, Anderson. Então, acho que a primeira dica que vai ficar aqui para nós é a gente tentar levar as coisas de forma mais soft, com mais humor, com mais alegria, porque a gente acaba potencializando as situações e, às vezes, falando como no adágio popular, criando um bicho de sete cabeças. Então, quando eu comecei a preparar a minha primeira pesquisa lá na pós-graduação, né, ainda era psicopedagogia e não era o mestrado ainda, o meu olhar já era também para o processo de como estava esse profissional, no caso o professor, diante de tantas demandas que surgiam para ele. Então eu lembro que enquanto os meus colegas estavam pesquisando sobre o processo de aprendizagem, o aluno, como ele não aprende, quais são os entraves, não é? Quais são as síndromes, naquele momento, despertou em mim a necessidade, né, de tentar entender como é que estava o processo, o emocional desse profissional que lida com tantas demandas e com tanta mudança diária de atividades. Então, foi quando surgiu a influência do estresse na prática docente. E aí, de forma muito embrionária ainda, tentando entender como é que estavam os recursos na escola, como é que esse profissional lidava com esses sentimentos. Quando eu fui para a educação inclusiva, eu voltei um pouquinho para essa área de recursos multifuncionais, onde atende as pessoas com deficiência. Tive a oportunidade de trabalhar na FUNAD. Nós temos aqui que é a Fundação de Apoio à Pessoa com Deficiência, uma instituição maravilhosa, então foi uma escola para mim também, né? E quando, no mestrado, eu comecei a querer intensificar melhor. Então foi quando eu percebi o quão estrago o estresse faz da vida da gente. E aí foi inevitável. Ao pesquisar a influência do estresse na prática docente, eu tive que começar a caminhar também pelas outras profissões. E aí foi quando eu comecei a tentar entender, não é, essa doença do século que tem afetado todo mundo. Exato, né? Que é justamente a abordagem que a gente queria tratar mesmo no início, né? Que é essa questão o senhor como pesquisador sobre a influência do estresse na prática profissional. Mas aí o senhor poderia dizer assim um pouco, no caso Fidelis, né? Você, né? O estresse tem afetado o trabalho home office das pessoas? Como é que você diz?
Olha, primeiro a gente precisa entender o seguinte: estresse é algo biológico, né? É algo fisiológico, na verdade. Faz parte nossa, faz parte da natureza, não é? Darwin, quando já falava, já ilustrava, não é, a adaptação que as espécies fizeram para sobreviver, né? Falando um pouquinho da teoria evolucionista, não é? Então a gente começa a entender o quão foi difícil para nós estarmos aqui. Houve uma briga muito grande, uma batalha travada muito forte. E eu costumo dizer nas minhas palestras que essa batalha a gente também travou quando a gente foi passar pelo processo de fecundação. Você imagina, Anderson, quantos espermatozoides não brigaram para que você pudesse estar aqui e eu também estar aqui? Então, essa batalha ela é constante no reino animal, no ser vivo. Então, o estresse é algo bom em nós. Ele nos avisa que algo não está bem, a gente deve ficar para lutar ou fugir. Não é? Então, esse momento que estamos passando, claro que quando ele chega num grau mais crônico, patológico, é importante procurar ajuda. Mas a gente precisa entender de forma bem básica para as pessoas que estão aí acompanhando a live. O estresse ele tem 3 fases. A primeira fase é a fase do alerta. O que seria o alerta? Estávamos todos trabalhando, todos estávamos na empresa com a nossa rotina estabelecida. De repente foi colocado para nós que tem um vírus aí. Então ficamos no estresse, na fase do alerta. Estamos alerta, tentando entender o que está acontecendo. Depois, nós vamos para outra fase, que é chamada fase de adaptação, né? Ou de resistência. Você vai ver em algumas literaturas que usam essa terminologia também, de resistência. E aí que é o que Darwin coloca para nós, que não é o mais inteligente que vai se adaptar ao ambiente, mas é o que melhor o que vai se o que vai se adaptar às condições que o ambiente oferece. Então, a segunda fase é a de adaptação. Vamos nos adaptar à nova realidade agora. Qual é? Vou ter que trabalhar da minha casa, vou ter que envolver a minha família, vou ter que estabelecer alguma rotina. Então, isso seria a fase de adaptação. Quem consegue ficar nessa, e aí ela tem um problema, porque se ela começa a demorar muito, nós vamos entrar na terceira fase, que é a perigosa, que é a que nós chamamos de exaustão. E aí é onde a gente começa a ter o adoecimento físico-biológico. Os nossos sistemas e subsistemas começam a entrar em pane. Na área de biologia, chama de homeostase, que é o equilíbrio, né? O equilíbrio que todos nós temos. Então, quando esse nosso equilíbrio, a homeostase, ela é atingida, então começa a ter vários problemas no home office. Eu começo a me sentir esgotado, cansado, ansioso, estressado. Tem uma pesquisa do SESI que eu achei bem interessante, que eles fizeram uma pesquisa agora em março, e eles colocaram que 62% dos profissionais que foram entrevistados estão se sentindo estressados no home office. Olha que dado interessante. Dado agora, fresquinho, recente, de 2000, recente, isso. Né? Então, essa é fato, né? A gente já escuta dos nossos colegas profissionais, dos nossos amigos, que realmente estão se sentindo trabalhando até mais um pouco, na verdade. E agora a pesquisa vem mostrar isso, que de fato o brasileiro tem se sentido realmente sobrecarregado com essa nova modalidade de atividade. No caso, Fidelis, o estresse, nesse caso, ele faz parte, né, das nossas emoções. Né? Na verdade, o que a gente deve buscar, pelo que eu entendi, é um controle. Né? Você não deixar que passe essas fases. Você falou de 3 fases, né? Que tem a questão do alerta, a adaptação, e a terceira fase é a pior. Né? Se você tiver o controle para que não caminhe para essa terceira fase, é uma forma de você manter. O estresse, ele faz parte da nossa vida, não é isso? Mas nessa questão do home office, trazendo para esse nosso campo, nosso país, né, o Brasil, né? O brasileiro, ele estava preparado para o home office, na sua opinião, Fidelis? Essa pergunta ela é muito boa, porque os nossos países vizinhos, e aí falando um pouquinho do Mercosul também, e os próprios norte-americanos questionavam muito como é que seria essa adaptação do brasileiro a esse
sistema que já é tão bem utilizado lá fora, né? As empresas, se a gente for falar também da Europa, né? A Alemanha tem aquele sistema de distress, vamos dizer assim, que é o momento em que os funcionários saem do ambiente profissional e vão para outro ambiente, com jogos, com atividades físicas, né? Alguns oferecem até bebidas, né? Drinks, né? Para os funcionários. Então, inclusive o próprio Google é uma empresa que faz isso, que tem esse sistema na sua empresa. Os funcionários, eles precisam cumprir aquela demanda, mas eles não são vigiados, monitorados. Cada um está na sua mesa, depois descem, relaxam um pouco, tem puffs, tem lounges, né? Aquelas áreas para relaxar, e aí depois retornam para o ambiente de trabalho. Mas no Brasil a nossa realidade é um pouco complicada. Se a gente pensar na parte privada, Anderson, a gente vai ver que há uma pesquisa também da Exame e da Infor vai dizer que a nossa mão de obra, a força trabalhista, não é? Está em 60% em home office. Olha que dado interessante. No Brasil. Peraí, eu estou no Brasil? Exato. E aí a gente vai entender por que isso. Porque com essa questão da globalização, né, e a rede, né, o mundo cibernético, as empresas brasileiras, as grandes empresas privadas, elas começaram também a entrar nesse universo da informática, da tecnologia, do trabalho home office. Então, já é uma realidade no Brasil as empresas privadas, as que não utilizam várias ferramentas, mas pelo menos uma, essa pesquisa mostra, que utiliza alguma tecnologia para que o funcionário ele também trabalhe em casa. Então, isso é um dado para a empresa privada, né? A gente não está falando aqui das microempresas. Inclusive, a gente pode depois comentar um pouquinho sobre isso, se a gente pensar na pessoa que faz a unha, né? Na manicure, no pedicure, nos pequenos restaurantes que começaram a se adaptar, fazendo o serviço de delivery, não é? Para a entrega, começaram a usar as redes sociais, com banners de propaganda, né? Toda essa parte de marketing, né? Network. Então, assim, elas começaram também a entrar nesse universo aí das tecnologias. Mas quando a gente pensa na rede pública, a gente sabe que a tecnologia é algo que sempre chega atrasado, né? A gente precisa ser sincero. A gente precisa entender que muitas das nossas escolas nem possuem ainda uma internet de qualidade. Isso eu não estou criticando o universo Paraíba, aqui, João Pessoa, não. Eu estou falando do Brasil, né? A gente tem essa dificuldade porque um dos fatores que os professores colocam como algo mais estressante no ambiente profissional também, além das relações interpessoais, é a questão dos recursos. Como você dá aula, propiciar um momento de processo de ensino-aprendizagem, se você não tem tantos recursos na escola? E a tecnologia faz parte. O aluno chega para você com uma linguagem, e às vezes com recursos tecnológicos que muitos professores ainda se perderam no caminho. Então, o brasileiro ele não estava tão preparado para lidar com tanto tempo, eu digo, com a questão do home office. Nós somos um povo muito criativos, nós somos conhecidos no mundo todo como pessoas criativas. E aí a gente está se reinventando. E fica aí também, acho importante a gente destacar o show que os professores estão dando. E todos os profissionais que têm lidado com essas novas tecnologias, têm se adaptado com essa questão do home office e têm feito trabalhos muito legais pela internet. Desde o professor, que eu estou falando, mas o microempreendedor, a manicure, como eu falei, a moça que vende agora esse período que é junino, as comidas típicas, então fazendo as embalagens, divulgando. Então, é importante a gente frisar isso, que o brasileiro ele tem lidado muito bem com essa situação. Claro, precisa de alguns ajustes, porém, nós não estávamos tão preparados, mas a gente está também deixando a nossa marca. A gente tem se mostrado muito bem. De fato, essa questão, como você bem colocou aí, né? Essa questão do home office, ela inclui, primeiramente, essa questão dos recursos tecnológicos, né?
E aí a Isso. gente, aproveitando aqui para também notificar a participação, né? As pessoas estão bastante participativas, né? Com as suas mensagens, né? A Tatiana colocou aqui que eu estou fazendo paralelo à tecnologia, Ótimo, porque excelente essa a participação. casa não é nosso ambiente natural. Porque a casa não, e nosso ambiente natural de trabalho. É nosso ambiente natural de trabalho, né? E aí é o nosso lugar de descanso, né? Por isso que muitas pessoas, às vezes, pelo que eu entendi aqui que ela colocou, tem essa dificuldade de trazer o trabalho para casa, porque quer a casa para outro aspecto, para outra colocação. Também colocou aqui o Luciano, né? A Luciana Matos, né? Colocou aqui home office sem os recursos necessários ajuda bastante no estresse, né? E aí ela fez a conexão dessa dificuldade que a gente tem com. E aí eu vou trazendo essas questões que o pessoal está colocando para que a gente vá fluindo no Sim, debate, claro, claro. para que vá Ah, melhorando. Eu ah, vou pondo aqui só, e, e aí a gente traz só, a questão de como lidar, no caso, com todas essas mudanças, né, que a gente isso. tá enfrentando. Né? Esse é o grande dilema. Né? Isso. O que a gente precisa entender é que quando a participante coloca aí, né? Acho que a Luciana, obrigado, Luciana, pela sua interação e Luciano. pela sua participação e contribuição. Realmente, a nossa casa, ela não é o nosso ambiente de trabalho, Foi mas a Renata. talvez para você. Ah, é a Renata, né? É a Renata Renata, da casa. querida. Renata, talvez para você, para mim, para algumas pessoas, mas para outras pessoas já era assim um ambiente de trabalho. Quantas pessoas não possuem na sua casa um escritório de advocacia, um reforço escolar ou um comércio mesmo? Às vezes eu tenho colegas que têm na frente a agência de turismo e atrás é a casa dele. Então, o que a gente precisa entender é que essa realidade, ela veio para alguns, e aí quem não tinha essa realidade entrou em pânico, porque não está sabendo lidar com essa nova realidade, e outros que já trabalhavam em casa, seja no sistema home office também, uh, teve uma certa vantagem para lidar com esse momento de estresse. Porém, quem não tinha contato com essa realidade, está começando a tentar entender como é esse o universo, se capacitando, criando possibilidades de recursos, enfim. É importante nós registrarmos que, claro, como foi colocado aí, as empresas, elas precisam ofertar recursos aos seus funcionários para que eles possam desenvolver bem o trabalho que é exigido. Se eu exijo que você desenvolva um trabalho para a empresa, partindo da sua residência, eu preciso propiciar para que ele tenha os recursos necessários. Então, plataformas, não é? Orientação, guia, um inbox para estar trocando essas figurinhas. Então, assim, é claro, é óbvio que a gente precisa de todos esses recursos. E aí, quando a gente fala da empresa privada, ela até vem com esse suporte, ela até vem com esse aporte. Mas quando a gente pensa na parte pública, realmente é aquela realidade que nós conhecemos. Então, a gente está no processo do barco, todo mundo junto, se adaptando e criando aí mecanismos para atender à exigência agora do momento, que também depende de nós. A gente não pode cruzar os braços e dizer, eu não posso fazer isso, não vou fazer isso, e aí a gente entrar num processo de caos maior. É nesse momento que a gente precisa ficar junto, né? De fato, Fidelis. E assim, afetou mesmo a nossa convivência, apesar de que com as redes sociais, né, os grupos de WhatsApp, os Instagrams e tudo mais, né, essa função de comunicação, né, digamos assim, desse lidar com o ambiente de trabalho na nossa casa, ele já vinha ocorrendo, né? Todos nós sabemos Isso. que é Sim, muito sim. difícil, mesmo agora, por exemplo, os professores, no caso o campo que a gente trabalha bastante essa questão da educação, e aí os professores muitos vêm sentindo muitas dificuldades em lidar com as tecnologias que são necessárias para propiciar essa aula, digamos, à distância, né? Só Sim, que em sim. espaços, digamos assim, desse campo tecnológico, já se utilizavam de recursos como o WhatsApp
e os grupos sociais, e muitos professores já formavam grupos e já se comunicavam com seus, de uma certa forma, já traziam esse home office para casa, né? Traziam esse home office para casa, não, né? Já traziam o trabalho para casa, né? Já faziam o seu home office, né? De certa forma, né? Mas, assim, pensando nessas questões, que aí depois eu vou trazer também alguns questionamentos que o pessoal está colocando, quais ações podem ser realizadas pelas empresas para diminuir ou dar apoio às questões emocionais, né, que é o foco o emocional, né, de quem está em home office. Quais são essas medidas que uma empresa pode adotar para não sobrecarregar, digamos, emocionalmente quem está fazendo o trabalho de casa? Exatamente. Pegando o gancho nessa sua pergunta, e aí ela acaba entrando também na outra, a questão é que nós brasileiros somos desorganizados. Nós não somos só o povo que costuma se atrasar, não é? A gente é conhecido como um atraso. Claro que toda regra tem uma exceção, mas nós somos muito atrasados realmente com a questão dos compromissos e das nossas atividades. Então, nós também somos desorganizados. Em que sentido? Nós achamos que trabalhar em casa é mais fácil porque a gente diz assim, que coisa boa, eu não tenho um chefe pegando no meu pé, eu vou trabalhar toda hora, qualquer hora. Isso funciona nos primeiros momentos, mas depois isso não vai funcionar, porque você vai perceber que você vai trabalhar mais e muito mais. Quando você começa a organizar o seu horário de trabalho, e aí sim, né, parabenizando aí os europeus e os norte-americanos, que são líderes em trabalhar em casa, essa questão de home office, eles têm um horário determinado. Alguns, quando entram no seu escritório, eles fecham a porta e a família, elas não incomodam. E quem liga, às vezes, eu queria falar com fulano. Fulano não pode, ele está trabalhando. Mas ele não está em casa, não. Ele está trabalhando, mas ele está na sala dele. Quantos estrangeiros não aprendem outras línguas usando essa metodologia? Meu curso de inglês ou meu curso de alemão é agora às 3 horas. Então, vai para o escritório, para o quarto, fecha a porta, a família não incomoda, porque ele está no curso de inglês. Isso chama-se disciplina. Então, quando nós estamos em casa e temos essa sensação de liberdade, nós somos o nosso maior responsável pelas nossas emoções e pelo cotidiano da nossa casa. Se eu não estabelecer uma rotina de trabalho, não me organizar, a sensação que eu vou ter é essa, é que eu estou trabalhando mais e eu de fato vou estar trabalhando mais, porque eu não organizei uma rotina de trabalho na minha casa. Eu tenho entrado nos meus grupos de alunos. Eu entro, 7h30 eu já dou o bom dia e já posto a atividade. Seja para o fundamental ou seja para um nível superior. Já começo a debater ali. E isso eu tenho criado uma rotina. Mesmo que na noite anterior, por alguma questão, eu tenha deitado mais tarde, tenha ido para a cama mais tarde, eu exercito essa rotina. Com isso, o benefício que eu tive foi, quando eu cumpro aquele meu horário, acabou, eu não estou mais para ninguém, porque fechou aquele meu horário de expediente, saio e eu também mantenho a rotina do meu organismo, porque o nosso cérebro, e a neurociência explica muito bem isso, ele é muito inteligente. Ele visualiza tudo que está à nossa volta. Então, se você é desorganizado, isso vai refletir no seu ambiente profissional. Hoje eu entrei de 8, amanhã eu entro de 9, amanhã eu entro de 11 horas. Bom, se você estivesse na empresa, você estaria entrando nesse horário, né? Então, é uma coisa também para a gente refletir. Em contrapartida, a empresa, ela precisa ter, acima de tudo, Anderson, empatia. Ela precisa ter empatia. Eu vi aqui alguém comentando que está de atestado médico e está trabalhando. Não, isso está errado. Se você está de atestado médico, se o profissional atestou que você não está, naquele momento, né, aquele período capaz de exercer as suas atividades, não tem por que você exercer a sua atividade. Então, a gente precisa também entender as nossas limitações e fazer o que está dentro das nossas possibilidades. E aí entra a questão do não. A gente, às vezes, tem vergonha de dizer o não. Por que que às vezes, a gente acha os gringos mais secos?
Porque às vezes são mais objetivos. Ah, vamos tomar um café comigo? Não, eu não posso. Por quê? Porque eu tenho outro compromisso. Se disser isso a um brasileiro vai dizer, né? A gente vai dizer, eu estou com dor de cabeça, não estou me sentindo muito bem. A gente vai criar desculpas. Observe, Anderson, nós somos o povo que justifica ao chefe que tivemos uma diarreia. Olha a que ponto nós chegamos no ambiente profissional. Desse jeito mesmo. Olha, eu não estou me sentindo bem, eu fui no banheiro a noite toda. Nós entramos em particularidades tão íntimas para justificar o nosso chefe que não estamos nos sentindo bem. Quando que o bastante seria não me sentir bem e não pude vir ao trabalho. Mas a gente sabe a realidade também de alguns colegas que aí acabam também exagerando, não é? Nessa confiança entre relação, empresa, chefe, patrão, que eu não gosto muito desse nome, eu prefiro colaborador e gestão, né? Enfim. Então, a gente pode pensar que a empresa ela precisa ela ter empatia, entender como é que está esse profissional, ele tem família, ele cuida de algum idoso em casa, como é essa rotina dele. E o profissional ajudar também a empresa, tendo esse diálogo, essa mão de diálogo em dizer, eu consigo produzir a partir das 13 horas, como é que a gente pode tentar articular isso? Tal horário eu estou disponível para a empresa, eu vou realizar. E o importante é você cumprir com esse papel. É a gente entender que é esse diálogo, nós temos agora várias polêmicas que envolvem as leis trabalhistas. E uma das coisas que preconiza esse novo momento, esse novo cenário, é esse diálogo com o seu gestor. Né? Seja com a questão das horas extras, seja com a questão das férias, né? Fracionadas, 15 dias. Né? Então, esse diálogo também é importante agora, porque a empresa tem que perceber que se o profissional dela adoecer, acabou o trabalho, acabou a produção. Né? Então, tem essa questão da empatia, entender a rotina, dar ferramentas, recursos para que esse profissional possa trabalhar, né? Ter essa ponte, essa ligação com ele constante. Como é que você está se sentindo? Você está bem? Você tem se cuidado? O que é que você está precisando? A sua família? Então, estreitar esse laço. Escutar. Como diz Rubens Alves, a escutatória. Entendi. Então, no caso, uma boa ação dos empregadores seria criar esse estreitamento dos laços, né, da proximidade, né? E também isso cabe também ao funcionário, à pessoa que está ali trabalhando também, ter mais diálogo, né? Haver essa interação, né? Interação. Ou o colaborador e a pessoa que está contratando. Gerindo, né? Mas aí você também trouxe coisas importantes da nossa cultura, né? Você trouxe essa questão da disciplina, que é uma questão fundamental nesse trabalho em casa, né? E nesse sentido, pelo que você colocou aí, a gente ainda carece muito de dar uma melhora nesse aspecto da disciplina, né? De poder organizar uma rotina de trabalho, né? Para que não sobrecarregue-se e até mesmo vai afetar a sua produtividade, né? A gente sabe, a gente tem as aulas, a gente tem os contatos que a gente faz, mas a gente também tem as aulas que a gente recebe, e a gente percebe que os professores, eles ficam disponíveis além daquele período que é pré-determinado, né? Eu digo isso por experiência própria, em pagar algumas cadeiras aos professores, e aí ele acaba, por essa falta de disciplina, ele quer também atender o aluno, mas ele acaba se sobrecarregando, né? Pela falta da disciplina, de poder gerir aquele tempo adequado para poder... É bem interessante essa colocação. Olha só, Anderson, ainda nessa visão, e falando de visão, e aproveitando até o espaço do grupo, é a visão biopsicossócio-espiritual mesmo que a gente deve ter. Quando a gente fala hoje de olhar para o outro e ter empatia, a gente lembra que lá atrás a gente já começava a dizer, olhe e entenda o ser biopsicossocial. Entenda o seu aluno como um ser biopsicossocial. Entenda o seu colega de trabalho como um ser biopsicossocial. Hoje a gente acrescenta biopsicossócio-espiritual. A gente precisa ter esse olhar para o ser humano. E a empresa
o gestor também precisa compreender que o seu funcionário vai estar sendo atingido no campo da saúde mental, biológica, espiritual. Pessoas estavam privadas de cultuar, não é? De exercer a sua religião. Mesmo a gente dizendo que você pode ficar em casa, faça essa ligação com o sagrado da sua casa, não é? A gente sabe que a gente tem essa ponte, quem professa uma religião, né? Um credo. Mas as pessoas estavam acostumadas a ter esse momento social também, né? Afinal, o momento do rito, do culto, né? É um momento onde as pessoas se socializam também. Então, essa visão da empresa também é muito importante. Essa visão não só holística e biossocio-emocional, mas também espiritual. E aí, quando a gente fala, eu colocando aqui essas questões do brasileiro, de atraso, de rotina, algumas pessoas podem estar querendo me estrangular, não é? Mas eu falo o seguinte, eu tive a oportunidade de fazer algumas capacitações, algumas coisas fora, né, do Brasil, e assim, deixe que eu fale do Brasil, mas ninguém pode, nenhum estrangeiro fale não. Se eu chegar lá fora e dizer que a gente está atrasado, eu digo que não, né? Então mas como a gente está em casa, está no nosso Brasil, a gente precisa colocar o dedo na ferida mesmo, né? A gente precisa tocar nesses assuntos. E então, assim, é importante frisar isso, né? Que a gente precisa reconhecer primeiro o que precisa ajustar para que a gente dê um passo. A gente não precisa fingir que isso não acontece. Precisamos. E Anderson, sabe o que eu faço? Eu vou no privado do aluno, quando ele vem 8 horas da noite, 9 horas, e, professor, aconteceu um problema, minha filha adoeceu. Aí eu falei, tudo bem, envie o seu trabalho, e da outra vez, se for algo tão urgente que não dê para esperar, você pode mandar uma mensagem agora à noite, são 10 horas da noite, 11 horas. Mas, pelo que eu vi, dava para você justificar amanhã pela manhã. Então, não tem problema. Da outra vez, pode me justificar no outro dia. Então, eu também vou dando comando e vou me ajustando e vou sinalizando para o outro como é que eu quero estabelecer esse diálogo. Então, você está se sentindo sobrecarregado porque você, nessa sua vontade, nesse seu desejo de fazer bem o seu trabalho e atender o seu alunado, né, você acaba aqui saindo dos horários. Mas, Anderson, a primeira regra, estabelecer esse controle, o controle do WhatsApp, sabe? Eu digo para os meus colegas profissionais, na sexta-feira eu respondo até às 6 horas, se naquela empresa pública, né, no caso a pública, eu trabalho até às 5, então até às 5 horas eu respondo. Depois eu vou lá no grupo, tem uma ferramenta e boto silenciar. Então eu não quero mais saber o que está acontecendo no grupo. E aí eu aviso para o grupo de gestores e para os colegas. Se é algo urgente, então, que não pode esperar o final de semana, ele vai entrar no privado e vai conversar comigo. Professor, urgente, precisamos de uma votação, precisamos decidir isso. Eu também sou presidente do conselho, então às vezes tem algumas questões que demandam, né? Aí sim, mas a gente precisa estabelecer essas regras para a gente aproveitar. Senão a gente vai ficar realmente com a nossa saúde mental prejudicada. É muito bom a gente ouvir essa opinião de um especialista do assunto, né? E volta a questão da disciplina, né? E assim, a pandemia, da disciplina. A pandemia, né, esse momento que é um momento difícil para todo mundo, né, que a gente está passando, a gente está vivendo isso hoje, né? E até de uma maneira assim, o Brasil hoje é o epicentro da doença, né? Do problema da pandemia, né? E ele trouxe essa mudança, né, na rotina do trabalho, o que é que a gente está vendo? Que está gerando um certo, assim, duas posições, né? Aqueles que colocam, né, esse novo modo de trabalhar como uma coisa já pré-definida, porque a pandemia ela realçou esse trabalho que já existia, que era o home office, né? Mas ele ficou mais enaltecido, né? Mas aí tem aquelas pessoas que elas estão resistindo mais ao trabalho em casa, né? Elas não querem adotar essa nova rotina, né? Mas aí, diante desse quadro que veio à tona isso, a gente faz o questionamento que é esse movimento do home office. Ele pode tornar-se padrão a partir de agora, mesmo depois do fim da pandemia, para alguns aspectos. O que é que você tem a dizer?
Anderson, tem um dado da Dell Technology que diz que 85% das profissões, elas não foram criadas ainda para 2030. Você tem noção do que é isso? A gente pensar que 85%, não é? Então, o que é que isso está sinalizando para nós? Está sinalizando para a pessoa que está em casa e que de repente está com resistência em trabalhar no home office. Tudo tem caminhado para cada vez mais esse mundo tecnológico. Eu lembro, eu estou com 41 anos, e eu lembro que quando diziam assim, alguém vai ligar para você e você vai ver o número do telefone, eu dizia, caramba, você vai saber quem está lhe ligando? Né? Eu lembro que quando papai estava no supermercado e ele às vezes tirava aquele celular, o tijolão, todo mundo parava para olhar, pensava que era um alienígena descendo, uma nave espacial, descendo dentro do supermercado. Então, a tecnologia, ela vem avançando e ela já tomou conta de tudo. Nós temos hoje a nanotecnologia. Nós temos que são a tecnologia inserida em cápsulas. Você hoje pode tomar um comprimido e ele fazer um mapeamento do seu organismo. Sim. Nós temos hoje máquinas substituindo algumas funções que outrora era do ser humano. E aí as pessoas perguntam, será que as máquinas vão também nos substituir? Elas podem nos substituir em algumas questões, mas tem coisas que só nós podemos realizar. Né? Então eu fico tranquilo quanto a isso. As pessoas falam, mas a inteligência artificial está aí. Né? Nós temos Sophie, não é? No mundo da robótica, aí, essa robô falando, né? Viajando todo mundo, conversando, dialogando, né? Fazendo um mapeamento, né, do seu rosto e sentindo as suas emoções. Não é? Então, assim, a gente precisa entender que a tecnologia está aí. E eu vejo muitas pessoas que reclamam da tecnologia, são as mesmas pessoas que eu verifiquei na minha pesquisa, que não utilizavam o retroprojetor na sala de aula, que era as transparências, não usaram também o videocassete na sala de aula, não usam o data show e continuam reclamando. Eu não estou dizendo que isso é geral, eu estou dizendo que muitas pessoas são resistentes à questão da tecnologia. E com essa pandemia, nós percebemos o quanto ela é importante. A tecnologia não veio para prejudicar, ela vem para dar esse suporte, esse aporte, ela vem para facilitar. Se eu tenho a facilidade de pegar um controle remoto, mudar o canal da minha TV, isso facilitou que eu levantasse e fosse até a TV solicitar um recurso dela. Então eu preciso entender que a tecnologia ela é a minha aliada, ela nunca é a minha inimiga. Agora, eu preciso me capacitar, preciso entender como ela funciona e precisa partir de mim. Eu preciso aceitar e começar a fazer o uso dela. E eu tenho visto várias pessoas que se quebraram, né, a essa tecnologia e tenho usado. E sobre a pergunta, se a gente vai continuar, eu acredito que não. Porém, muitas empresas tiveram o seu estalo, tiveram um start, né, ou vamos dizer, um insight, um feeling, vamos dizer assim, um feeling, de entender que o seu profissional também tem essa capacidade de desenvolver atividades em casa. E aí essa empresa também vai dizer, então que ótimo, então vamos dar um suporte melhor, vamos criar mecanismos, né? Quem sabe de repente fornecer ferramentas até físicas mesmo, tecnológicas, toma aqui, esse notebook é só para você trabalhar em casa, vamos fazer uma parceria com uma conectividade. Então, isso também, Anderson, abriu espaço para uma discussão muito importante, que foi a possibilidade, sim, do Brasil, não só a rede privada, que já vinha com uma porcentagem, né, de acordo com a pesquisa do SESI, desenvolvendo essas atividades em casa, também, a gente começar também a fazer o uso dela. Porque também tem um lado positivo. No finalzinho, fechando, a gente pode comentar um pouquinho mais dos benefícios também que o home office trouxe. Não trouxe só coisa ruim. Sim, né? Os benefícios. Então, eu acredito que assim, a gente não vai ser padrão, porém, nós vamos sim. O novo normal, como dizem, ele vai incluir isso também. Agora,
esse trabalho em casa vai ser, eu vou usar um termo assim, formalizado, vamos dizer assim, porque todos nós, já trabalhávamos em casa. A gente só não tinha como que de fato formalizar isso. E agora, com essa pandemia, as pessoas entenderam que dá para fazer um trabalho em casa de qualidade, tendo todo o aporte, tendo toda a assessoria. De fato, de fato. E também é observado também que cada dia mais, principalmente esses meses que seguiram a pandemia, tem professor que não tem um celular adequado. Né? Aqui a Luciana coloca também que teve professor que não tem um celular adequado e nem computador. E aí? É falta de adaptação, faz a questão da ferramenta para poder Da acessar ferramenta, da né? ferramenta. Muitas vezes a pessoa não tem acesso por questões financeiras, né? Exatamente. Neste caso aí, o professor ele não vai estar nem na fase de adaptação, ele já vai estar na fase de esgotamento, porque ele vai estar estressado, porque ele não tem ferramenta para trabalhar, ele precisa cumprir aquilo que foi pedido para ele, uma exigência, então ele vai entrar em um desespero. Né? Eu acho que o mais difícil, a gente pode pensar no universo de um profissional que tem uma formação, é um professor, tem o seu trabalho, vamos dizer, formal lá, seja efetivo ou contratado, e ele não tem um celular, não é, que pode capacitar ele a trabalhar. Eu penso naquele aluno de baixa renda que vive em uma zona extremamente vulnerável, onde os pais trabalhavam de forma informal, e aí sim, essa situação dessa família e desse aluno ou aluna, como acessar e ter acesso, não é, a essas aulas e a tudo que está sendo proposto. Eu acho que o interessante é nós avaliarmos caso a caso. As escolas também estão disponibilizando material impresso para os alunos, seguindo as medidas de protocolo, claro, da Organização Mundial de Saúde. E a gente também, enquanto professor, a gente também tentar buscar mecanismos para sanar as nossas demandas pessoais. Por exemplo, de repente, o meu problema não é que eu não tenha um celular. De repente, o meu problema é outro. Eu não sei nem como usar a tecnologia. Ou eu não tenho habilidade. Ou eu não entendo muito bem de informática, de como preparar uma aula em PowerPoint, por exemplo. Então, assim, a figura do celular apareceu aí, mas ela só denuncia vários e outros problemas que podem surgir. Não é só o fato de ter um celular, não é de não ter, mas é de ter o celular e não saber usar ou não querer usar. Então a reflexão maior aqui é essa. São as pessoas que podem fazer a mudança e não fazem. A mudança precisa primeiro em mim, parte de mim, para que depois tudo que esteja à minha volta comece a mudar. A mudar, de fato. De fato, até o Jean Carlos colocou aqui, eu achei engraçado, né? Que ele colocou o professor sem celular, qual, onde? Os alunos mais carentes têm celulares, né? Porque um professor não teria, né? E, de fato, o acesso a esses recursos também a gente sabe que se estendeu bastante. Verdade, Jean. Muito bem, Jean. Muito bem, verdade. Tem uma discussão também que se faz, eu paguei uma disciplina recentemente de educação e tecnologia, e se fazia essa discussão, né? Que é uma discussão presente, que era o uso, a quantidade de horas em frente da tela, né? Que cada vez mais as pessoas estavam passando mais tempo e que havia todo um trabalho para não deixar as pessoas tão dependentes, né? Que era uma questão que tirava um pouco da criatividade das pessoas. E, inclusive, algumas famílias, assim, até da alta sociedade, né? Em países desenvolvidos, assim, como Canadá, Estados Unidos, né, estavam pagando professores babás que monitorassem seus filhos para não ter acesso à tela. Né? Era uma discussão que estava acontecendo, mas aí com a pandemia tudo se inverteu. Né? E a gente sabe que nesse período, como eu estava voltando à questão, nesses 3 meses, muitas pessoas passaram a aderir à questão do uso da tecnologia. Aquelas pessoas até, naquele bom sentido, né? Aquelas vovozinhas que muitas vezes resistiam, sim, hoje elas estão até participando de lives e tudo mais, sim, com os seus netos, com os seus filhos. É o uso da tecnologia nesse sentido. Né? E aí a gente queria, assim, para... Também o tempo já está chegando ao final. Sim, sim, verdade. Que coisa boa, que coisa boa.
no caso você, que a gente queria que você fizesse, trouxesse quais dicas você daria para um trabalho de home office assim, produtivo, né? Para que a gente pudesse ter uma produtividade maior nessa questão do trabalho em casa. Excelente. Que dicas seriam essas? A primeira dica seria a sua rotina. E aí a sua rotina vai incluir esse diálogo com a sua família, para que ela também entenda. A gente tem aquele famoso caso, né, do grande empresário dando entrevista em uma rede, a CNN, né, dos Estados Unidos, e aí entra os filhos correndo e a babá louca atrás, tentando pegar ele, enfim, né? Então, a internet está cheio de vídeos aí, o YouTube está mostrando vários vídeos de lives aí, as pessoas no ambiente de trabalho. Teve uma moça que levou o telefone para o banheiro e continuou fazendo xixi, e ela não percebeu que estava filmando, e cerca de 15 pessoas numa reunião corporativa estavam assistindo. Então, enfim, a primeira coisa que eu preciso entender é a minha rotina. Então, eu preciso conversar com a minha família, preciso conversar com a minha esposa, com o meu esposo, com a minha companheira, companheiro, enfim, com os membros da família, que naquele momento é o momento do meu trabalho. Então, o silêncio, né? Organizar o seu espaço de trabalho. Assim, enquanto psicopedagogo, eu tenho dito para os pais dos meus alunos, tenho orientado que muitos têm utilizado até a fardinha da escola, veste a farda, a mesa está preparada para ele lá, sem muita estimulação visual, e aí vai começar a aula, 7h30, vamos assistir nossa aula, vamos para a escola. O cérebro vai entender esse processo, né? A neurociência vai dizer que o cérebro vai acreditar no que os nossos olhos estão vendo. Então, se eu preparo um ambiente para aquilo, meu corpo já começa a entender que é o momento de estudar ou de trabalhar. Para o adulto, né, sem sair do contexto educacional, para o profissional é a mesma coisa. Então, estabelecer esse horário, respeitar essa rotina, cuidar da imagem pessoal. Eu fico assim, extremamente pensando, como eu entro numa reunião e de repente eu estou com um pijama, ou eu mal passei um pente no meu cabelo, ou sabe, eu não lavei o rosto. Então, assim, aí eu ainda faço assim, desculpa, viu, gente? É porque eu perdi um pouquinho o horário, aí eu levantei agora há pouco. Aí lá vem as explicações que eu tinha falado para você, que a gente é o povo que diz ao chefe que teve diarreia em casa. Não é? Então, a gente começa também a falar da vida pessoal e não entende que aquele momento é um momento profissional. Então, estabelecer essa rotina, cuidar da imagem pessoal, fazer um planejamento, se capacitar. Aquilo que eu tenho dificuldade... O que é? Eu não sei manusear bem o PowerPoint, então vou ver um vídeo do YouTube, como é que eu manuseio melhor, quais são as dicas que tem aí, muitos vídeos no YouTube, de como gravar uma aula da tela, como fazer um vídeo de contação de história. Não tenho muito jeito, mas dá uma olhadinha, né? Desse passo também, então, a gente precisa se planejar, fazer essa rotina, cuidar da nossa imagem, não é? E o principal, que é o tema da nossa live de hoje, né? Que é o desestresse. Eu gosto de chamar de desestresse, né? No mundo dos negócios vai chamar de descompressão, vai descomprimir, não é? Se a gente pensar na síndrome de burnout, né? A gente vai pensar o quê? Que é a pressão ou estresse. A palavra estresse vem da física, né? A gente herdou para os compêndios da medicina e da psicologia. Então, o desestresse é atividade física, relaxamento, atividades lúdicas com os familiares, assistir um filme, fazer o que você gosta, estabelecer o seu horário de descanso. Parada para o cafezinho de 9h30, o lanche, uma fruta, almoço respeitar. É como se você tivesse da empresa. Você precisa estabelecer essa organização. Volta a questão de você se organizar, se disciplinar, né? Exatamente. A parte que você disse, condicionar, né? Condicionar não só a mente, mas o corpo também, para aquela situação, né? Também nessa abertura que você fez no início, né? Da gente trazer esses aspectos assim, que também não precisa aplicar aquela coisa tão formal, né? E aí também não ter aquela figura aquela figura de muitos filmes que já passaram, até o Cacete e Planeta, que uma pessoa se veste só da cintura para cima, e se precisar se levantar, tá com uma samba canção ou alguma coisa do tipo. Você tem Nós que temos...
Nós tínhamos um caso aí de um apresentador aí de um telejornal famoso, né? Que ele, agora há pouco em uma live no É de Casa da Rede Globo, o celular virou e mostrou que ele estava de cueca. Então em cima ele estava com blazer e embaixo ele estava de cueca. Então depois ele deu uma entrevista. Né? Então, assim, a gente precisa. É perigoso. É melhor colocar uma bermuda, né? Ou então segurar bem o celular aqui no suporte para não acontecer isso. Agora, a gente precisa também, Anderson, entender, né, que o ambiente é a nossa casa. Então, de repente, pode ter um barulho. Por exemplo, eu estou fazendo com essa live com você agora, de repente alguém poderia interfonar aqui. De repente eu poderia ficar sem energia, de repente o meu vizinho aqui de cima poderia inventar de fazer algum barulho, embora que eu tenha estabelecido um diálogo, aí volta a minha primeira fala, que eu disse, converse com a família, tenha esse diálogo com a família para explicar como é que vai se dar esse trabalho na sua casa, e o respeito a esses horários. Então, por exemplo, hoje eu coloquei aqui no condomínio, no grupo do condomínio, gente, gostaria de pedir a colaboração de vocês, vou estar participando de uma live, ela vai das 5, no máximo até 6 horas. Então eu estabeleci também esse diálogo, tudo parte do diálogo. Então eu conversei com eles, todos colocaram joinha, ótimo, Fidelis, nós vamos entrar, vamos acompanhar, professor. Então assim, esse diálogo é muito importante. Então converse, coloque essa organização. Agora, tenha disciplina. Se a sua esposa, seu esposo sabe que aquele horário ali é seu para o trabalho, ela vai te cobrar também um momento do lazer. O momento de você brincar com seus filhos, o momento de você estar com ela, o momento de você estar também em família. Porque você precisa disso para beneficiar, claro, o seu emocional. E aí, finalizando, falando das emoções, só queria dizer que o tempo da gente está estourado. O grupo aí tem essa pessoa maravilhosa do programa, que é a professora Elisa Gonçalves. Que Sim. Maravilha! Essa fonte maravilhosa que coloca nessas competências para o profissional do século, que é a inteligência emocional, ser bilíngue, né? Dominar as tecnologias. Então, bebam também dessa fonte. Eu tenho certeza que tem assim, dicas maravilhosas aí, falando agora de forma acadêmica, para os alunos do mestrado e do doutorado, né? Bebam, entendam como funciona essa parte emocional, que é maravilhosa e faz parte da gente, né? E exercitem sim a sua espiritualidade, não é? Vitor Frankl, quando coloca a logoterapia, o sentido, então busca um sentido nesse novo momento agora para se reinventar. Gostei dessa última colocação, né? Eu participei de um congresso de logoterapia e realmente essa colocação de Vitor Frankl, né? Quando você não pode mudar o ambiente, você muda o seu comportamento com relação àquela situação que muitas vezes não é uma situação permanente, mas é uma situação que você precisa enfrentar ali. Realmente é bem interessante. O tempo aqui da gente já está chegando ao finalzinho. Eu achei interessante os benefícios do home office que você ficou para colocar algumas coisas. Bom, não deu tempo, mas aí a gente ainda vai ter uma paletinha, né? Sim. Para encerrar esse momento, eu vou deixar também você falar um pouco, né? Você pode até colocar os benefícios, né? Eu quero agradecer a participação de todos que puderam estar aqui, aqueles de forma permanente, aqueles outros que cada um as colaborações que deram também é muito importante, né? As colaborações. Com certeza. De todos nessa pequena discussão aqui com o nosso ilustre, né? O nosso ilustre Fidelis Júnior, né? Então pode falar alguma coisa aí, para encerrar. A gente ainda tem uns minutinhos. Dá para colocar alguns benefícios aí do home office? Olha só, com o home office você ficou mais perto da sua família. Com o home office você descobriu talentos que você talvez nem soubesse que você tinha. Com o home office você descobriu que você poderia se reinventar, aprender uma coisa nova. Tem coisa mais fantástica de que a gente aprender algo novo. A sensação, às vezes, que estamos aqui por essa vida, que a gente não está naquela mesmice, naquele tédio. Quantas pessoas não fizeram novos cursos, né? E quantas pessoas não se redescobriram aí, novos influenciadores, youtubers, ou pessoas que agora entenderam melhor essa ferramenta tecnológica. Então, ela veio para nos beneficiar, participarmos de reuniões online. Quantos abraços virtuais nós não acabamos ofertando às pessoas, não é? Então, assim,
O home office, ele veio também nos dar uma luz e ver que é possível, sim, trabalharmos de casa, mas organizados e com disciplina. Aí fica prazeroso. O resto realmente vai ser estresse puro, se a gente não se organizar e não se permitir se adequar, se adaptar. Muito bem, muito obrigado, viu, Fidelis Júnior. O Fidelib, eu aqui como representante do Fidelib, agradecemos muito a participação, né, nessa live, né? E esperamos também outras participações. A gente também está acompanhando alguns trabalhos que você vem desenvolvendo também nesse sentido e outras lives também. Então é isso, a gente encerra com esse agradecimento, né? E faltando 26 segundos, esperando 26 segundos. novamente e outras oportunidades, né? Seja na live, gratidão. Muito obrigado. Beijo a todos e todas. Obrigado. Até mais. Pronto. Muito obrigado. Ainda tem 10 segundos. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente encerra por aqui. Tá certo?